Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gláucia Pereira, da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, um estudo de pesquisa que gera conhecimento para cidades mais humanas e sustentáveis. Estamos aqui no nosso canal no YouTube para falar para vocês que estamos a ponto de começar a receber trabalhos para o journal que a gente está lançando. Esse vídeo aqui é para explicar para vocês, para aquecer aí a curiosidade de vocês sobre como vai ser esse journal e para incentivar as pessoas a começarem a preparar seus trabalhos para mandar para a gente. Bom, vamos lá. A gente está lançando o Journal of Sustainable Urban Mobility, ou seja, é um periódico científico sobre mobilidade urbana sustentável. E aí a gente está trazendo vários conceitos, várias diretrizes para esse journal que se refletem muito no que a gente conhece como ciência aberta. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje são diversas características para vocês entenderem o que seria essa ciência aberta e gerar expectativa aí sobre o que vocês podem fazer nos trabalhos de vocês, tá bom? Bom, a primeira coisa, então, é que journal é traduzido como periódico, tá bom? Ou revista científica, tá? Então, isso é importante pra gente trazer aqui para tradução no português, apesar que o nosso journal vai receber trabalhos em espanhol e inglês também, tá bom? Mas, vamos lá. Uma coisa muito importante de dizer, né, e eu tenho percebido isso muito, é que muita gente deixa de fazer ciência ou deixa de pensar de uma forma científica porque não está no mestrado e no doutorado. Então, é importante que a gente diga que no Brasil há uma certa confusão das pessoas entre o que é científico e o que é acadêmico. Então, é importante a gente diferenciar essas duas coisas. A confusão acontece porque grande parte da ciência no país é produzida, sim, por instituições acadêmicas, por universidades, né, por instituições de ensino superior e centros universitários que produzem ciência nessa estrutura de mestrados, doutorados, pós-doutorados e professoras e professores doutores. Ou seja, tem essa estrutura consolidada. Mas é preciso que a gente saiba que o saber científico não necessariamente precisa ser feito só dentro dessas instituições. O saber científico pode ser produzido desde que se use métodos científicos para tal. E para isso eu quero trazer para vocês aqui, para deixar essa coisa mais concreta, apesar de não ser um exemplo em mobilidade urbana, eu trago aqui um exemplo da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que apesar de ser uma empresa pública, não funciona dentro de uma universidade, apesar de ter parcerias com universidades. Então, a Embrapa traz, né, conhecimento científico para uso geral da população, conhecimentos bastante válidos, mas não estão dentro da estrutura acadêmica. Então, é um exemplo de como você pode fazer pesquisa, sim, sem estar numa estrutura formal acadêmica. Isso é importante na ciência aberta porque uma das características desse escopo de ciência mais abrangente é entender isso, entender que cada pessoa tem seus tempos, mas que desde que seja seguido o conhecimento, os métodos científicos, a pessoa pode sim publicar seus artigos. Então, o Journal da Multiplicidade, ele nasce com essa proposta, ele nasce com a proposta de abraçar essas pessoas que não necessariamente já estão no mestrado e no doutorado ou que já saíram dessas instituições, mas que podem sim produzir os seus conhecimentos, principalmente pessoas ligadas à sociedade civil, a outras organizações, que estando fora do meio acadêmico têm às vezes dificuldade de publicar os seus artigos, tá bom? Então, essa é a primeira proposta. Outras coisas que têm relação com ciência aberta. Dados abertos, né? Passa por uma concepção de que se os dados forem públicos e abertos, mais pessoas vão poder usar esse dado. Então, você pode coletar um dado e ao invés de engavetar ou ficar lá, né, no seu computador, esses dados eles vão ser usados por outras pessoas. Então, o Journal da Multiplicidade, ele nasce com essa proposta de promover dados abertos, tá? E também a ciência aberta passa por uma preferência, né, de uso de softwares livres, de softwares abertos. Por quê? Porque alguém, ao ler o seu artigo, vai conseguir reproduzir o que você fez, justamente porque a pessoa vai ter acesso a esse mesmo software. Então, a ciência aberta, ela é um movimento, gente, que vai trazendo vários conceitos
bastante atuais para o tempo que a gente está vivendo, tá? Um outro conceito bastante interessante é poder compartilhar os seus resultados, não necessariamente quando um trabalho termina, ou seja, quando você tem diversos objetivos, diversas coisas e tem um trabalho super robusto, mas sim identificar essa robustez em pequenas etapas e você poder compartilhar resultados parciais do seu trabalho para que as pessoas possam opinar e entender esse dinamismo do entendimento científico ao longo do processo, tá bom? Então são vários conceitos que vêm aí na Ciência Aberta que vão estar no nosso journal. Para isso, para vocês entenderem todos esses conceitos, eu convido vocês a lerem um livro que está disponível pela Associação Brasileira dos Editores Científicos. O livro é de 2019, chama Ciência Aberta para Editores Científicos e nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque aí tem lá vários conceitos que eu tenho certeza que muita gente aqui vai gostar de saber a quantas anda esse desenvolvimento, tá? Mas é importante a gente traga uma contextualização um pouquinho maior, que é, por que a gente está falando disso agora em 2021, tá? Isso já não é assim, a ciência já não é aberta? Então, não é. O que acontece no geral é que, apesar da produção científica ser de interesse geral da sociedade, pouquíssimas pessoas têm, de fato, acesso a essas publicações, tá bom? Então, o que acontece? A ciência, esse formato de publicação científica, ele é assim, desde o século XVIII, né, as pesquisadoras e pesquisadores terminam o seu trabalho, relatam isso no formato de um artigo e enviam para uma publicação científica, tá? E nessa publicação científica existe o corpo editorial que conta com pareceristas, né, para fazer revisão desses trabalhos, e esses trabalhos então são reprovados ou aprovados ou são pedidas modificações, tá bom? Esse processo é um processo lento e é um processo que, apesar de dar todo o respaldo científico que a gente tem até hoje, ele acaba deixando na mão de poucas e poucos, mas no caso aqui de poucos, geralmente são homens que cuidam dessa coisa tradicionalmente, deixa na mão de poucos o poder de decidir o que vai ser publicado ou não. Então, é um processo que acaba sendo excludente. Quem já fez artigo científico sabe que como é difícil todo esse processo, como ele é demorado e muitas vezes frustrante. Então, o Journal da Multiplicidade vem se construindo para entender esses processos e como deixar que mais pessoas consigam de fato publicar seguindo o método científico, né? Ou seja, não é qualquer coisa que é publicada, mas seguindo-se alguma forma de metodologia, esse conhecimento ele é bem-vindo. Então, estava falando, né? E tem lá no século XVIII isso começou tal. Com a chegada da internet no final do século XX, esperava-se uma revolução nessa área. Esperava-se que muito mais gente ia poder publicar seus artigos, que o conhecimento ia de fato fazer diferença nesse mundo todo, tal. Mas o que aconteceu? De fato, houve uma melhora na divulgação científica, ou seja, você consegue saber o que está sendo publicado no mundo, e também houve uma melhora na comunicação com as autoras, né, e autores dos artigos, porque você tem o e-mail dessas pessoas, você consegue entrar em contato, você consegue pedir para fazer parceria com essas pessoas, enfim, de uma forma muito mais dinâmica do que era em meados do século XX, que as pessoas tinham que ir para congressos, viajar, às vezes o congresso era bienal, você não sabia a cara das pessoas, não sabia nada, você realmente ia num congresso para saber quem estava fazendo a pesquisa. Isso a internet resolveu. Mas a ciência, a produção científica continua sendo bastante excludente. Por quê? Quem paga para acessar esses dados geralmente são a estrutura acadêmica, né? E só quem está dentro da academia consegue ter, de fato, esse acesso ao que está sendo publicado. Daí, nos anos 2000, surgiram vários métodos, né, e várias pessoas e organizações de conhecimento aberto, pautando ciência aberta, dados abertos,
e que esse conhecimento deveria ser livre para todo mundo, para ter de fato um impacto na sociedade, porque afinal a sociedade paga por esse conhecimento, mas não pode acessá-lo. Então, eu queria dizer para vocês que o Journal da Multiplicidade ele vem nesse formato aberto de acesso aberto, tá? Então, é um journal que vai ficar disponível na internet para quem quiser ler e poder ler a qualquer momento para sempre, tá bom? Então, essa é uma característica também aí do acesso aberto, da ciência aberta, que é mais uma coisa, mais uma camada de discussão que tem muito atualmente, tá? Então, queria dizer para vocês que a gente está muito feliz em fazer esse processo e estamos tentando, de todas as formas, contemplar o maior número de pessoas para que possam mandar trabalhos e se sentirem incentivadas mesmo a produzir esse conhecimento, né? Uma outra coisa que acontece que agora, mesmo antes já agora no século XXI, as pessoas iam a congressos, mas isso com a pandemia caiu, então é importante que as pessoas tenham sim um canal, um novo canal para poder se comunicar e comunicar os seus achados científicos, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficar numa playlist, tá? Que a gente ainda vai ter outros vídeos sobre dados abertos e outras coisas, até o lançamento do Journal da Multiplicidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os comentários sobre se vocês têm dúvidas sobre isso, o que vocês acharam, o que vocês esperam do Journal. E a gente se vê nos próximos vídeos.